Olá, pessoal. Eu sou o professor Tiago Santos e hoje nós vamos falar da análise SWOT. Bom, pessoal, a SWOT ela é uma ferramenta de gestão bastante utilizada na administração, no contexto empresarial, em diversas frentes. Então, ela é utilizada no marketing, ela é utilizada em estratégia, é utilizada na gestão de serviço. Então, é uma ferramenta bem flexível e tendo aí a possibilidade de ser utilizadas para diversas frentes e áreas da administração. Mas do que vem a ser, do que se trata a tal dessa análise SWOT? Então, o SWOT ela é uma abreviação dos termos em inglês Strength, Weakness, Opportunity e Threats. Então, é ponto forte, ponto fraco, oportunidade e ameaça. E o que vem a ser isso? É uma ferramenta gerencial que examina o ambiente interno e externo de uma organização, buscando encontrar aí as oportunidades de melhoria e otimização do desempenho. Então, quando você se propõe a fazer essa análise, por exemplo, dos pontos fortes da empresa, você vai buscar quais são os elementos que você tem enquanto diferencial, enquanto ponto forte, enquanto o mercado, ou melhor, os seus clientes percebam isso como um ponto forte da empresa, como algo que a sua empresa faz bem e se destaca. Então, você vai elencar esses elementos. Isso é algo interno da organização, quando a gente fala de ponto forte, é algo que a organização tem o controle, e aí você começa a fazer essa listagem, a apontar o que a empresa possui de ponto forte. Como também nós temos os pontos fracos, que também é algo interno, porém são as fragilidades que a empresa possui. Às vezes a empresa tem uma fragilidade de infraestrutura, às vezes é o prazo de entrega, a forma de pagamento. Então tem várias questões que podem ser vistas como fragilidades aí da empresa, e a empresa tem esse controle direto sobre tais fragilidades ou pontos fracos. Nós temos as oportunidades, que aí sim a gente está falando de alguns elementos que o mercado apresenta, então oportunidades que o mercado pode, de certa forma, figurar para que a empresa possa explorar. Então, o mercado pode apontar uma oportunidade numa mudança na legislação que vai favorecer os negócios da sua empresa. A empresa não tem controle sobre isso, mas o mercado vai ter uma nova legislação que a empresa pode usufruir e pode ser beneficiada com essa nova legislação, por exemplo. Ou ainda, nós temos algumas ameaças que a gente entende também que o mercado ele pode representar, pode ter uma mudança e isso pode representar uma ameaça para a organização. A organização não tem controle, mas ela pode reagir a essa ameaça. Então, é algo externo, mas que isso pode, de certa forma, desenvolver uma série de ações que a empresa vai mitigar ou eliminar tal ameaça. Pois bem, então, dentro desse contexto da SWOT, nós temos aí, só para a gente reforçar, ambiente interno, a gente trata de forças e fraquezas, e ambiente externo, a gente está tratando de oportunidade e ameaça. Alguns autores utilizam muito o termo FOFA, que é a abreviação de forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Mas, conforme disse para vocês, é um termo em inglês, então a abreviação SWOT são das palavras em inglês aí que é a mais conhecida na literatura. Bom, tendo em vista a SWOT e essa perspectiva de ambiente interno e ambiente externo, então, quais são os fatores, por exemplo, que a gente poderia citar aí, destacar como pontos fortes ou potencialidades, ou que a empresa deve manter e utilizar? A empresa pode ter um excelente atendimento, a empresa pode ter um bom prazo de entrega do produto ou do serviço. Isso são diferenciais, são pontos fortes da empresa se comparado, por exemplo, com concorrentes no mercado. Então, a empresa lista lá o que são seus pontos fortes em comparação ao que está sendo praticado pelos seus concorrentes dentro do mercado. Mas a empresa precisa também entender o que ela possui enquanto fragilidade.
Então, às vezes, a fragilidade de uma empresa, de uma prestação de serviço, seja a forma de pagamento. Às vezes, você tem lá um concorrente que divide o preço em 12 vezes e a sua empresa não consegue dividir em 12. Você tem apenas a possibilidade de dividir em 10 vezes sem juros. Então, essas 2 vezes a mais que o seu concorrente consegue oferecer sem cobrança aí de juros, a sua empresa pode ter isso como fragilidade. Mas o que a sua empresa, por exemplo, pode compensar em relação a essa fragilidade? Então, quando você elenca, identifica, demonstra, fica muito claro para você quais são as fragilidades dentro do mercado, isso possibilita você buscar estratégias e ações para mitigar essas fragilidades, para compensar isso, no sentido de ser mais competitivo dentro desse mercado. E também nós temos aí os aspectos de oportunidade, que são elementos externos. Então, é o que a empresa deve aproveitar, o que a empresa deve aplicar. O que poderia ser uma oportunidade, por exemplo? Olha, uma mudança tecnológica. Então, uma mudança tecnológica pode representar uma oportunidade para a empresa. Você fala, olha, essa mudança tecnológica vai ser uma oportunidade para a gente adotar a tecnologia e reduzir o custo. Então, isso pode ser algo muito relevante para a empresa. A gente consegue destacar, por exemplo, o EAD no segmento educacional. O EAD foi uma oportunidade para muitas escolas, muitas instituições de ensino expandir o seu mercado de atuação. Às vezes, essas instituições de ensino estavam muito limitadas a atuar onde estava a sua unidade física. Mas aí, com o advento da tecnologia e do EAD, com a popularização, ela agora consegue romper essas fronteiras de atuação. Então, agora ela consegue oferecer aí parte dos seus cursos aí na modalidade EAD e oferecer para além da sua sede, do local da sua sede, porque as pessoas não necessariamente precisam se deslocar até a sede para receber aquela instrução, para receber aquela capacitação. Então, observe que a oportunidade pode representar aí aspectos externos que vai possibilitar a empresa desenvolver novos mercados, como também pode ser uma ameaça. Então, se a gente for falar da própria oportunidade, como eu tracei como exemplo aqui para você, EAD, em instituições de ensino, pode ser que o EAD represente uma ameaça, porque a instituição de ensino já estava consolidada, às vezes ela tinha poucos concorrentes naquele local, ou às vezes nenhum concorrente, ela liderava lá o segmento naquela região, e de repente, com o advento da EAD, outras instituições passaram a ofertar os cursos que ela oferta presencialmente, porém na modalidade EAD. E aí o seu público, ou os clientes potenciais, passaram a escolher outras instituições na modalidade EAD e não o curso presencial daquela universidade, daquela escola, enfim, daquela organização, daquela empresa do segmento educacional. Então, vocês estão observando que nos aspectos externos, você pode ter um elemento que pode significar uma grande oportunidade para poder explorar, e você pode ter esse mesmo elemento e a empresa não explorar ele como oportunidade e sofrer, às vezes, as consequências em virtude de uma ameaça, ou de um concorrente, ou de um novo mercado. Então, quando a gente trata de fatores externos, é o que a empresa possui de diferencial que pode potencializar, e o fator externo, ela tem aí como elementos que ela pode explorar, ou ela precisa se defender, ela precisa buscar estratégia para eliminar ou minimizar aquela ameaça que o mercado está apontando, né, que poderia representar algo que comprometesse a atividade empresarial. Então, são pontos aí de análise que a ferramenta SWOT ela é muito útil, sobretudo na prestação de serviço, gestão estratégica da organização, marketing, são algumas das possibilidades de aplicação. Pois bem, nós temos aí que as forças, para você fazer esse levantamento, você tem que destacar o que a empresa faz bem. Então, como que eu vou construir a listagem, identificar as forças da empresa? Então, vamos lá. O que a empresa faz bem? Que recursos únicos ela pode aproveitar? Às vezes a empresa ela tem um fornecedor
muito específico de insumo, e isso pode diferenciar o seu produto ou o seu serviço, então ela tem isso como força, como diferencial do mercado. O que é que os outros veem como suas forças? Novamente, entender o que o cliente valoriza como força, como diferencial, isso é fundamental para que você consiga compreender esse mercado e entender quais são as suas potencialidades, o que você representa aí na perspectiva do cliente. E ainda, fraqueza. O que se pode melhorar, o que você, ou melhor, a sua empresa tem de fragilidade, onde é que tem menos recursos que os outros, ou seja, com os outros concorrentes, o que a empresa possui de limitação se comparado com o serviço que é prestado na outra empresa ou com o produto que é vendido na outra empresa. O que é que os outros veem como suas prováveis fraquezas? Como que o cliente aponta como uma limitação que você tem na empresa, algo controlável? Então, você consegue fazer essa identificação, esse mapeamento. E ainda, pensando nos fatores externos, que oportunidades tem disponíveis no mercado? Às vezes é uma grande empresa que está instalando, e aí, através dessa grande empresa se instalando, ela vai demandar de serviços, e aí você, enquanto prestador de serviço, você pode oferecer o serviço específico a essa empresa. Que tendência, novidades pode ser aproveitada pela sua empresa? A tecnologia apresenta uma novidade, eu posso explorar. Vai ser uma mudança na legislação que pode ser uma oportunidade para eu explorar, para a minha empresa atuar nesse segmento. Como pode transformar suas forças em oportunidades? Então, buscar o que você identificou como elemento interno, que é uma força, e mostrar isso como uma oportunidade de explorar dentro do mercado. E, por fim, a gente tem as ameaças. Então, que ameaças podem prejudicá-lo? Então, da mesma forma que eu falei da legislação, que pode gerar uma oportunidade, ela também pode ser restritiva para a atuação da sua empresa, e isso representar uma ameaça, o aumento de custo, por exemplo, e comprometer aí o faturamento e a lucratividade das empresas. Então, o que fazer para você mitigar isso? O que é que a sua competição anda a fazer? Quais são os elementos que o seu concorrente está fazendo e, de certa forma, pode representar uma ameaça para você na sua atuação no mercado? E também as suas fraquezas expõem a que possíveis ameaças. Então, se você tem muita fraqueza e ainda tem uma ameaça no mercado, isso pode comprometer sua atividade, isso pode comprometer a sua atuação no mercado. É preciso investigar para que você tenha clareza se vale a pena iniciar o negócio, se vale a pena continuar, o que precisa ser feito para que você não sofra com as ameaças que foram encontradas, que foram identificadas no mercado. Então, para a gente resumir, dentro desse contexto da SWOT, normalmente, quando a gente levanta as informações, seja do ambiente interno, seja do ambiente externo, tratando de força, a gente fala sobre capacidade técnica, equipe comprometida, tempo de mercado, imagem de confiança, facilidade às mudanças, são elementos que você consegue identificar internamente da empresa que são responsáveis pelas forças dessa empresa. Uma equipe muito bem capacitada e qualificada, isso é capacidade técnica, essa equipe ela é treinada, ela é motivada, é uma equipe que apresenta boa performance, bons resultados, isso é uma equipe comprometida. O tempo de mercado, isso te traz know-how, é uma empresa que já está há 10 anos no mercado, então ela já tem um mix de produto ou serviço, ela já tem uma carteira de cliente. Então, vocês observam que esses elementos podem ser configurados como forças. Já no lado de fraqueza, os recursos podem ser limitados, às vezes é uma empresa que não tem estoque, então ela tem uma limitação de fluxo de caixa, então ela não consegue fazer muito estoque, e isso pode ser uma fraqueza dela, porque ela não tem um produto à pronta entrega, por exemplo. Os clientes dessa empresa podem ser infiéis, um cliente que compra eventualmente na empresa, ela não tem uma carteira de cliente fidelizado, que volta a comprar, que compra com recorrência, então isso pode ser uma fraqueza da empresa. O preço dela pode ser não tão competitivo no mercado, então isso também pode representar fraqueza. E ainda, a força de venda limitada, só tem 2 vendedores, 3, 5, e às vezes ela não tem uma possibilidade de crescer. São restrições, ou melhor, são fraquezas na
forma de atuação da empresa, mas isso é controlável, é controle da empresa. Ela pode mudar esse cenário e essa realidade, porque são elementos no qual ela identificou dentro dos aspectos internos. E aí, se falando em oportunidade, nós temos aí o mercado em crescimento, o mercado em expansão, isso pode ser uma oportunidade. Então, você verifica que, por exemplo, a sua empresa, prestação de serviço, ela está tendo um aumento aí de procura por esse serviço. Então, o mercado está em expansão, você pode aproveitar essa oportunidade. Está crescendo em qual região, em qual aspecto, como eu vou desenvolver um serviço para aproveitar essa oportunidade sinalizada no mercado. Novas tecnologias podem ser ofertadas, então, utilização de tecnologias para otimizar o seu custo ou para oferecer o seu serviço a mais pessoas, o seu produto a mais pessoas, isso pode ser uma grande oportunidade. Novas formas de marketing, mais eficiente, mais barato. Ao invés de se anunciar numa grande mídia, você faz um tráfego pago num público já segmentado, numa rede social, isso pode ser mais assertivo e mais barato, mais econômico. Vender soluções na nuvem pode ser também uma oportunidade para aquele tipo de negócio, para aquela prestação de serviço, para aquela empresa que comercializa bens. E ainda oferecer serviços especializados com alto valor agregado. Ou seja, você às vezes você tem um produto específico ou você tem um serviço, mas você vincula outros serviços ou mais serviços àquele produto e gera um preço maior, uma vez que você está prestando mais serviço e gerando mais valor àquele cliente. E aí, por fim, a gente tem as ameaças, que são, a gente pode destacar, entrada de fortes concorrentes, tecnologia, produtos substitutos. Então, se a gente for traçar aqui como um exemplo, no caso aí das locadoras de vídeo, né, que antigamente se tinha várias empresas, grandes empresas, a Blockbuster é um exemplo, mas locadoras, às vezes, de vídeo que tem no bairro, que tinha na cidade, que fazia locação de VHS, DVD, e aí, com a nova tecnologia, com o mercado de streaming, esse tipo de negócio ficou defasado, negócio que hoje não é encontrado aí dentro do mercado com perspectiva de crescimento, porque a tecnologia mudou. Então, se existe algum negócio que tem essa atividade quanto padrão, é um negócio que sofreu muito e ele é muito específico para um público muito reduzido, porque a gente sabe que os streams foi uma mudança aí de cenário, e isso aconteceu com outras marcas aí, a Kodak é uma marca icônica, que era referência aí, tanto nos filmes como nos equipamentos de fotografia, mas com a fotografia digital, ela mudou, ela não acompanhou as mudanças de mercado, acabou-se aí ficando para trás e a empresa, não, de certa forma, não correu e não avançou tecnologicamente como o mercado havia avançado. Então, foi uma ameaça para essas empresas. Então, como transformar, às vezes, uma ameaça numa virada de chave, numa oportunidade ou no reposicionamento da organização para que ela atue no mercado. Então, variáveis cambiais, aumento ou diminuição do dólar, tudo isso pode impactar as empresas. Então, para algumas empresas, o aumento do dólar pode ser uma oportunidade de ampliar a sua lucratividade, por exemplo. Mas para outras, o aumento do dólar pode representar uma ameaça, uma vez que ela, às vezes, compra o seu produto, seu insumo importado e o dólar aumentando, isso vai elevar o custo de produção e de prestação de serviço. Bom, então, pessoal, só para a gente fechar aí a análise SWOT, quais são as finalidades dela? Primeiro, com base nos dados, auxilia as decisões sobre o momento atual e o momento futuro da organização, então faz essa leitura do momento presente com a perspectiva de futuro, tornar a tomada de decisão mais segura, uma vez que você tem todo o levantamento, seja interno ou externo à organização, qual a decisão mais segura a se tomar, reduz os riscos na hora de criar uma estratégia nova, ou seja, vocês avaliaram o aspecto interno, avaliaram as perspectivas externas, então tomar uma decisão quanto à estratégia vai ser muito mais provável quanto à assertividade do que quando você toma uma decisão sem levantar essas informações. Então, traçar novas estratégias focadas no que você descobriu com a análise também é uma das finalidades da SWOT,
conhecer o melhor cenário, o mercado em que a empresa está inserida, ou seja, se passam a fazer um levantamento sobre concorrentes, sobre o mercado, sobre perspectivas, compreender a posição do negócio em relação aos concorrentes, entender exatamente se você é muito competitivo ou não, se está ficando para trás na competitividade. Também antecipar os movimentos dos concorrentes. Então, se você verifica lá uma ameaça, um posicionamento desse concorrente, isso com análise SWOT você pode identificar algo e tentar se posicionar no sentido de voltar a ter competitividade ou combater aquele posição, aquela estratégia do seu concorrente para que você também fique competitivo nesse mercado. Para trazer como exemplo, nós temos aí uma análise SWOT do McDonald's. E aí, observe, nós temos aqui como um elemento de ameaça é a crescente demanda por alimentos mais saudáveis, ou seja, isso é uma ameaça, as pessoas estão mudando o comportamento, buscando aí alimentos mais saudáveis, e não faz parte do escopo do McDonald's. Mas o McDonald's tem como força o quê? A constante inovação em produtos. Então, essa é uma força do McDonald's, inovar sempre em produtos. Mas existe uma ameaça no mercado, que é a crescente demanda por alimentos mais saudáveis. Mas observe, nós temos ainda uma oportunidade, que é a consciência por alimentos saudáveis, que traz oportunidade de mudanças no cardápio. Então, tendo em vista que o McDonald's levantou essas informações, tanto dos seus aspectos internos, como também dos elementos externos, ele pode criar um objetivo para tentar minimizar essa ameaça, aproveitando uma força que ele possui e uma oportunidade que o mercado sinaliza. Então, pode criar, por exemplo, um objetivo, desenvolver no cardápio opções de produtos mais saudáveis, para tentar mitigar a ameaça, aproveitando uma força e uma oportunidade que foi sinalizada. Então, é um exemplo aí para a gente vislumbrar como que a SWOT pode ser trabalhada, analisada, no sentido de você buscar ações, estratégias específicas para a organização. Então, uma reflexão final: o pensamento estratégico nas organizações é um caminho ou maneira ou ação estabelecidas e adequada para alcançar os resultados da empresa, representados por seus objetivos, desafios e metas. Quem disse isso foi Oliveira. Pessoal, então é isso. Agradeço a participação de todos.